Segundo informações, mais de 16 mil brasileiros tomaram doses trocadas de vacina contra a Covid, de acordo com o Ministério da Saúde. Essa troca foi registrada em todo o país, com exceção nos estados do Acre e Rio Grande do Norte. Sobre esse assunto, se tem algum risco, o que é que prejudica a situação a pessoa tomar uma dose de uma vacina e a segunda de outra, a gente fala agora ao vivo com a imunologista Cíntia Mafra, que está conosco pela internet. Boa noite, doutora. Existe algum problema tomar essas doses? A gente sabe que o recomendado é você tomar as duas doses da mesma vacina. Mas pode ter problemas, inclusive pode gerar problemas graves? Tem relatos aí já de alguma coisa desse tipo? Boa noite. Boa noite, Edson. Pois é, essa notícia nos pegou de surpresa, Porque realmente o recomendado é que se tome a primeira dose de uma vacina e a segunda dose da mesma para se completar o esquema de imunização. Então, realmente, nós chamamos isso de erro de imunização. Quer dizer, quando você faz duas coisas pela metade, acaba não fazendo nenhuma, não é? Mas, a princípio, eu devo tranquilizar as pessoas que, infelizmente, tiveram as doses trocadas, que não há, a princípio, um risco de ter reação grave ou de ter problemas. Mas o problema não é tanto em questão à segurança, embora a gente não tenha estudo, não dá para afirmar com certeza, porque não tem estudo com essas duas doses, uma de cada uma, mas o problema maior, Edson, é sobre a eficácia. Por quê? Porque os estudos que mostram a eficácia da vacina são com a mesma dose, tanto a primeira quanto a segunda. Se você faz uma de uma e outra de outra, não tem como você ter o efeito pleno de proteção que essa vacina pode causar, pode promover. Lembrando que mesmo fazendo as duas doses, nenhuma vacina dá 100% de proteção. Mesmo vacinado com as duas doses da mesma vacina, a gente deve continuar. Eu já fui vacinada tem mais de um mês, estou de máscara, A gente deve continuar com os mesmos cuidados. Mas em relação a essas pessoas que tiveram a dose trocada, o Ministério da Saúde ainda vai estudar qual vai ser a ação. Há a possibilidade de elas serem revacinadas com a segunda dose correta para que elas tenham a plena imunização. Agora, a princípio, o problema maior, Edson, não é em relação à segurança. Essas vacinas, pelo tipo de vacina, elas são muito seguras. Então, acredita-se que não vai ter problema, Embora a gente não possa garantir, porque não tem estudos. Mas o problema é que atrasa, a imunização coletiva. E nesse momento tão difícil que a gente vive, esse é mais um empecilho que a gente encontrou aí, essa troca de doses. E cabe ressaltar que a aplicação da vacina é coisa dos municípios, O Ministério distribui as vacinas e o município, isso é coisa do SUS, o SUS funciona assim, ele tem uma capilaridade. Então, há que se chamar a atenção para um melhor treinamento desses profissionais de ponta que executam a aplicação da vacina para que isso não venha mais a ocorrer e não atrase essa imunização que a gente tanto precisa. Pois é, doutora, inclusive a gente já tinha debatido esse assunto, trazido esse assunto também aqui no programa, porque cada vacina é feita de um jeito, ela tem uma forma de agir no organismo. E aí, como a senhora falou, se você toma a primeira dose de uma vacina que tem uma forma de agir no organismo e você toma uma segunda dose de outra vacina, na verdade você vai acabar inutilizando as duas doses, porque não houve o complemento necessário. Aí, como a senhora falou, o Ministério vai estudar se por exemplo, a pessoa tem que tomar as duas doses de novo, ou seja, de novo a primeira, de novo a segunda, ou só a segunda da primeira que ela tinha tomado? Provavelmente somente a segunda, porque a primeira dose você não perde. E você não perde também a segunda. O problema é que uma dose só de ambas as vacinas não é suficiente. Então, por exemplo, se eu tomei a primeira dose da Coronavac, aquele estímulo que ela fez no meu sistema imunológico, aquilo permanece. Eu não perco, mesmo que eu demore para tomar a segunda dose. O problema é que eu não vou ter o efeito pleno de proteção que a Coronavac poderia me promover se eu não tomar a segunda dose dela. Da mesma maneira, a AstraZeneca, se eu tomar a primeira, eu estou com a proteção que ela me conferiu, mas essa proteção não é suficiente. Então, eu tenho que tomar a segunda dentro do prazo estipulado pelo fabricante, porque, como você falou, cada vacina, apesar do objetivo ser o mesmo, elas usam estratégias diferentes para imunizar. Um é o chamado vírus inativado, que é a Coronavac, e a outra é chamado vetor viral. Ambas são muito seguras e aí eu quero tranquilizar as pessoas que nós, brasileiros, já tomamos a vida toda vacinas que usam essa mesma estratégia, só que para outras doenças. Então, são vacinas absolutamente seguras. Mas, é como eu disse, para as vacinas serem aprovadas, tem que haver estudos de segurança e eficácia. E os estudos de segurança e eficácia foram feitos com
com a mesma dose. E isso, sabe, Edson, é um erro lamentável, é um erro primário, porque no cartão de vacinação tem lá um xizinho para você marcar a vacina que você tomou. Então, foi realmente um erro que a gente não devia ter deixado isso acontecer. Cabe chamar a atenção das prefeituras, porque isso é do município, sem acusar ninguém, mas isso é como o SUS funciona assim, o nosso SUS, e nós sempre fomos exemplo mundial quando o assunto é vacinação. O Brasil é referência. Então, esse é um erro que pode facilmente ser consertado, mas que se dê, Edson, a atenção que esse assunto merece, porque diante dessa tragédia que a gente está vivendo, né, a gente precisa aderir à vacina. Esse tipo de incidente só atrapalha e assusta, né, a quem já estava com medo da pandemia e da vacina, mais essa, né, Edson, para a gente. É verdade, doutora Cíntia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Como a senhora falou, está no cartão, né? Então, é importante, né? A pessoa que está aplicando conferir e a pessoa que for tomar ou quem for acompanhar também conferir qual é essa vacina que ela vai tomar. Ah, ela vai tomar a Coronavac, tá certinho. Aqui o cartão diz Coronavac também, porque aí evita-se ter problemas e desperdício, né, doutora? Porque 16 mil doses em todo o Brasil, quer dizer, são 16 mil pessoas que deixarão de receber a dose corretamente. Muito obrigado, uma boa noite. Eu agradeço. Boa noite, até a próxima.